Gostaria de convidar o amigo, o vereador Juninho Fagundes, para secretariar essa audiência pública. Gostaria de registrar aqui a ausência do vereador Robertinho. Ele solicitou essa audiência pública em conjunto conosco, mas por uma outra agenda que já estava programada anteriormente, e não se encontra no nosso município, pede para justificar, ainda tem encaminhado uma correspondência, mas é solidário e, junto com todos os componentes dessa casa, né, empenhar todos os esforços para que a gente possa buscar de forma conjunta, sábia, solução para todos esses impasses que nós vamos debater aqui hoje. Então, para iniciar os nossos trabalhos, eu vou passar a palavra para o Juninho, para que ele faça a chamada regimental, em seguida a composição da mesa, a leitura do edital e demais procedimentos da audiência que nós vamos orientar. Só vou institucionalmente tem que abrir, tá? E convidar o pessoal para nós, tá? Quero desejar boa noite a todos, boa noite, vereadores, funcionários dessa casa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu declaro abertos os trabalhos e convido a todos à oração do Pai Nosso. Chamada regimental. Aline Aires de Souza, Antônio Carlos Fagundes Júnior, presente. Artilheiro Antônio Bonfim, Carlos Alberto Barbosa, Carlos Alberto dos Santos, Kleber Soares Machado, Dalson Martins de Abreu, Fabiano Moreira da Silva, presente. José Quintino Marques, Leandro Cândido da Silva, Nil Armstrong Madureira Fontes, Paulo Marcos Olabella Lacerda Campos, Rafael Lemes Garcia, Roberto Emerenciano Pereira, justificou, e Wagner Mendes da Silveira. Presente. Vamos passar agora para a composição da mesa. Gostaria de convidar o senhor Breno Salomão, vice-prefeito do nosso município e secretário de Desenvolvimento Urbano. Convidamos o senhor Dalmar Moraes Duarte, diretor de transporte do município de Lagoa Santa. Convidamos o senhor Edilson José da Silva, presidente da cooperativa Minas Táxi. Convidamos o senhor Ricardo Penteado, diretor executivo da BH Airport. Convidamos o senhor Geraldo Magera Veloso, presidente da Coperfins. O presidente da Cotramo se encontra? Peço desculpa aqui que não colocaram aqui na programação, está convidado para compor conosco também. Convidar também o Bruno, da BH Airport. Pedir nesse momento o vereador Juninho Fagundes que faça a leitura do edital de audiência pública. Gostaria de pedir o acatamento de Vossa Excelência. Justificativa acatada. Edital de convocação de audiência pública. A Câmara Municipal de Lagoa Santa, no Estado de Minas Gerais, neste ato representada por seu presidente, no uso de suas atribuições legais e considerando as alegações dos vereadores Fabiano Moreira da Silva e Roberto Emerenciano Pereira, sob grave crise que os taxistas de Lagoa Santa estão enfrentando
e os consequentes prejuízos, como a perda de corridas, urge a necessidade de se discutir e analisar os problemas, ouvindo a categoria, suas cooperativas, as autoridades do aeroporto e demais interessados, considerando a Lei Municipal 3.683 de 2015, que estabelece os critérios e regras para a realização da audiência pública. Decreta. Artigo 1º. Tornar público que será realizado audiência pública para debater os problemas, ouvindo a categoria, suas cooperativas e as autoridades do aeroporto e demais interessados acerca da crise enfrentada pelos taxistas do município de Lagoa Santa. A referida audiência pública será aberta a toda a sociedade e será presidida pelo senhor vereador Fabiano Moreira. Capítulo 1 dos objetivos. Artigo 3º. Audiência pública, na forma do artigo 5º da Lei 3.683 de 2015, tem como objetivo debater sobre os problemas decorrentes da grave crise que os taxistas de Lagoa Santa estão enfrentando, especialmente no que tange às práticas aplicadas no Aeroporto Internacional de Confins, que vem gerando, dentre outros prejuízos, a perda de corridas, ouvindo a categoria, suas cooperativas, as autoridades do aeroporto e demais interessados. Artigo 4º. Os interessados deverão se inscrever na Secretaria Legislativa dessa Casa até 1 hora antes do horário previsto para a abertura da audiência pública, necessitando, para tanto, a apresentação de documento de identidade CPF e informação acerca do tema o qual o cidadão pretende explanar. Capítulo 2 dos participantes. Artigo 5º. Para esta audiência pública, conta-se com a presença de todas as autoridades do aeroporto, cooperativas de táxi, membros da categoria e demais interessados da categoria, representantes do Executivo Municipal, dos munícipes e membros da sociedade civil organizada, de todos os vereadores da Casa Legislativa local, de especialistas sobre o tema e da imprensa local. Capítulo 3º dos expositores. Artigo 6º. Os especialistas convidados terão até 30 minutos para explanar sobre a temática a eles reservada, podendo o orador solicitar mais tempo, sendo aprovado pela mesa. Parágrafo único. Os demais participantes terão até 5 minutos para explanar sobre os assuntos pertinentes à reunião. Capítulo 4º. Da publicidade. Artigo 7º. O presente edital da audiência pública será divulgado no site da Câmara Municipal de Lagoa Santa, Minas Gerais, bem na sede da Câmara Municipal e em seu mural de publicações, e ainda nas sedes da Prefeitura Municipal e no fórum dessa comarca. Artigo 8º. Fica disponibilizado o e-mail geral da Câmara Municipal para o recebimento de propostas e sugestões relacionadas ao tema da audiência em questão, sendo que aquelas consideradas legalmente viáveis e devidamente fundamentadas poderão ser levadas ao plenário, aglutinadas por assunto. No caso de número excessivo de sugestões, deverão ser relacionadas ao menos 20 às 20 mais importantes, nos termos do artigo 3º da Lei 3.683 de 2015, capítulo 5º do horário e local. Artigo 9º. Audiência pública realizar-se-á dia 17/8/2017, quinta-feira, a partir das 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Lagoa Santa, cito Avenida Engenheiro Vicente de Freitas, número 124, bairro Lunceia, nessa cidade de Lagoa Santa. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Lagoa Santa, 2 de agosto de 2017. Presidente Antônio Carlos Fagundes Júnior. Passa a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador. Eu gostaria, nesse momento aqui, antes de fazer algumas considerações importantes, fazer uma proposta para que a gente inverta uma ordem aqui, que foi muito produtivo na última audiência que nós conduzimos aqui, que foi uma audiência pública sobre política de drogas, que, de acordo com o edital, a mesa técnica faz a sua explanação primeiro, para depois a gente ouvir os oradores inscritos. Como fatalmente os oradores inscritos têm questionamentos, têm colocações pontuais, eu achava interessante que os oradores inscritos, até a nossa temática aqui, né, presidente, durante as nossas reuniões ordinárias, que os oradores inscritos façam sua manifestação primeiro, para que aí a mesa técnica, depois, cada um com o tempo que vai ser lhe concedido, possa fazer as ponderações a respeito. Os senhores concordam? Acho que podemos conduzir dessa forma? Ok. Antes, então, de passar a palavra para os primeiros oradores inscritos, quero agradecer novamente a presença de todos, pedir que a gente conduza esses trabalhos com muita sabedoria. Eu tenho convicção que todos aqui que se encontram querem contribuir, buscar com muita calma, com muita sobriedade, com muita serenidade, uma solução para o problema que
indiscutivelmente é grave, que depois da decisão do Tribunal de Justiça de ontem, e aí eu faço um comentário aqui particular, né, uma decisão que eu considero absurda, tornou a situação dos taxistas no nosso estado ainda pior. Então, a gente tem que ter, mais do que nunca, unir esforços aqui, porque por trás de cada taxista que está, e todos os seus representantes, nem todos puderam aqui estar, nós sabemos que tem centenas de pessoas diretas e indiretamente vinculadas e famílias que estão passando por esse momento gravíssimo. Então, a gente pede muita calma, muita educação, muita sabedoria, para que a gente saia daqui com propostas concretas na busca de solução imediata, que é o que a gente sabe que a categoria tanto espera e tanto deseja. Tá certo? Vamos convidar, você pode convidar os oradores inscritos? Não, o Edilson está na mesa aqui. Senhor presidente, eu gostaria de convidar o senhor Milton Rodrigues de Sena, por gentileza, que ocupe a tribuna. Gente, boa noite. Esta casa, mais uma vez, pedindo o apoio dos vereadores. Miltinho, nome completo e aonde que reside, fazendo favor? Milton Rodrigues de Sena, Lagoa Santa. Mais uma vez, nós estamos vindo aqui a essa casa pedindo aos vereadores de nossa cidade, junto com o Legislativo, para nos dar um apoio perante os fatos que vêm acontecendo no Aeroporto Internacional de Confins. Nós temos aqui que algumas representantes de outras cidades com irmãs vizinhas, que é a Perfins, não está presente para também nos passar o porquê que ela pleita alguns direitos de ter mais direito do que Lagoa Santa, e isso está nos causando um prejuízo muito grande. Nós queremos pedir também um apoio maior da BH Porto, porque nós já estamos no aeroporto prestando serviço há mais de 30 anos. E essa audiência aqui, para a gente tomar uma devida posição contra as famílias que dependem de toda essa logística de cooperativa de táxi que presta serviço no aeroporto de Confins desde quando se tratava da Infraero. Eu venho aqui pedir aos vereadores, os representantes da Secretaria de Transportes, o Legislativo e o Judiciário, para apreciar essa dificuldade que as cooperativas estão passando no Aeroporto Internacional de Confins. Boa noite, obrigado. Muito obrigado, Miltinho. Peço ao vereador Júnior Fagundes que o convide o segundo orador inscrito. Senhor presidente, eu quero fazer o convite para que ocupe a tribuna o senhor Adair Luiz dos Santos. Boa noite, Adair. Nome completo e endereço onde reside. Boa noite a todos. Boa noite às autoridades presentes. Meu nome é Adair Luiz dos Santos. Eu resido à Rua Carlos Dias Ribeiro, 1063, bairro Joá. Sou taxista desde 2002. E, atualmente, nós estamos entrando em um colapso junto ao nosso transporte público regulamentar do município. E eu coloquei 4 pontos aqui, fundamentais, para a necessidade da nossa sobrevivência. Que nós não estamos falando aqui, simplesmente, de taxista, estamos falando de família. Todavia, o taxista, o profissional, é que traz recurso para o município. Os grandes empresários, os grandes investidores, as grandes empresas que aqui instalam, elas chegam pelo aeroporto e o primeiro contato são conosco, os taxistas. E o que está acontecendo atualmente, e o que vai acontecer se nós não tomarmos uma providência, é o sucateamento da nossa frota. Se não tomarmos uma decisão e valorizarmos a nossa classe, futuramente nós não vamos ter carro, não vamos ter motorista, não vamos ter profissionais para atender a necessidade da demanda de Lagoa Santa. Hoje estamos num polo no vetor norte, muito valorizado,
visto com grandeza, com grandes olhos, mas se não reconhecermos a nossa categoria, nós vamos ficar à mercê da situação. O ponto que eu gostaria de deixar aqui, em primeira instância, seria a situação nossa junto à divisão de vagas hoje na plataforma 1 e 2 do aeroporto. Hoje, nós temos, há pouco tempo, fizemos um trabalho junto com o assessor do vereador, ele posteriormente vai mostrar nos slides aí, que existe uma placa na plataforma 2, que são concedidos 6 vagas para o táxi comum. E nós deparamos 7 veículos na plataforma 1. Nós estamos num aeroporto que pertence a 2 municípios. Todavia, a exploração do serviço de táxi, ela deveria ser respeitada igualdade. Não está sendo colocado dessa forma. Então, nós temos uma placa com 6 vagas, o qual utiliza-se 4 vagas por município de Confins, 3 vagas por município de Lagoa Santa. Aí eu gostaria que tivesse uma resposta posterior a essa ponderação. Na plataforma 2, na plataforma 2 são 6 vagas, está sendo colocado 7 carros. 4 para Confins, 3 para Lagoa Santa. Isso plataforma 2. A placa está lá, 6 vagas. Temos 7 carros, 4 Confins, 3 Lagoa Santa. Isso se chama o quê? Eu não sei qual é a palavra a ser colocada, eu gostaria que tivesse um entendimento. A nossa plataforma 1, está escrito para lá o táxi comum, 8 vagas. 8 vagas, eu entendo que seria 4 para cada município. Hoje se encontra 5 vagas para município de Confins, 3 vagas para município de Lagoa Santa. Eu também gostaria de uma informação, o porquê desse parecer e o porquê se age dessa forma. Esse seria o ponto 1. O ponto 2 seria a nossa situação junto ao transporte clandestino. Nós não estamos falando de Uber ainda, estamos falando do clandestino. Aquele que pode abordar na saída do desembarque 1 e na saída do desembarque 2 e me oferece táxi comum, e eles não são táxis, são carros particulares, e são pessoas que têm um crachá, andam livremente pelo pátio do Aeroporto Internacional Tranquedo Neves, não é abordado, não é fiscalizado em momento nenhum pela empresa que administra o Aeroporto Internacional Tranquedo Neves, a BH Imports. Todavia que nós buscamos uma fiscalização, somos coibidos. Nós temos um contrato. Se vocês não quiserem, cancelamos o contrato. Eu acho que essa não é a forma correta de agirmos junto com os profissionais que estão ali há 30 anos dentro do aeroporto. Eu acho isso um pouco de falta de respeito com a nossa categoria. Nós estamos vendo pessoa levar o nosso serviço, os nossos colaboradores estão vendo os nossos passageiros ir com carro clandestino que nem placa de aluguel não é fiscalizado pela BH Imports, não é fiscalizado pela Polícia Militar, não é fiscalizado pelo DR. Então, eu gostaria que esse ponto fosse analisado e tivesse um parecer para mim, que seria a situação do transporte clandestino, o qual todos conhecemos como piolho. O terceiro ponto é apreciarmos a nossa questão junto ao município, na questão do Uber. Eu creio, né, que o nosso vereador Fabiano aqui já está com algum projeto, mas eu gostaria que tivesse alguma coisa para apresentar para a gente, porque nós estamos hoje falando de uma derrota que estivemos ontem no estado de Minas Gerais. A lei foi feita para se cumprir? Sim. Nós, município de Lagoa Santa, nós como os representantes dos vereadores aqui, que estamos aqui, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, vamos deixar a Uber entrar de qualquer jeito, de qualquer forma? Pessoas que não têm antecedentes criminais, pessoas que são perseguidas, carros clonados, ladrões, assaltantes, estrupadores, estão usando o serviço da Uber. A minha esposa não anda de Uber. Os meus familiares não andam de Uber. Eu não estou generalizando a classe. Eu estou pedindo que seja feita uma fiscalização e que seja posteriormente outorgada uma lei ao município para que seja feita o quê? Uma legalização, sim, que o município está ligado ao Estado, mas que seja engrossada a situação para que, do jeito que está, qualquer um entra e qualquer um sai da Uber. Nós não estamos tendo segurança dentro da nossa cidade.
E o quarto ponto seria um efetivo da Polícia Militar junto ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Infelizmente, todas as vezes que procuramos a Polícia Militar, ela fala, não existe efetivo. Nós somos contribuintes, pagamos os nossos impostos para termos educação, saúde e segurança. A Polícia Militar trabalha para mim, eu pago os meus impostos. A Polícia Militar trabalha para nós pagamos os nossos impostos. E nós estamos sendo coagidos dentro do aeroporto. Você é muito chato? Você só vem aqui para encher o saco? Essas são as palavras direcionadas. Eu não posso dar nome a um policial militar que me age dessa forma, porque eu vou ser perseguido pro resto da minha vida. Mas a nossa situação hoje, que estamos sendo multados, notificados e multados dentro do aeroporto, por desembarcar um passageiro e por embarcar um passageiro. Você está parado em cima de uma faixa. Temos N companheiros aqui que foram notificados e multados. Você parou em cima de uma faixa de pedestre, enquanto outras pessoas, envolvendo os piolhos dos clandestinos, param, fazem toda a abordagem de serviço e em momento nenhum são incomodados ou são fiscalizados. Eu quero que essa casa, junto aos órgãos competentes, nos dê uma resposta e nos assista. Por favor, pelo amor de Deus, nos assista, porque senão, breve, a nossa frota vai estar sucateada mesmo, porque nós já estamos vendo situações de colaboradores nossos, de profissionais nossos, que retiraram os documentos para não trocar de carro, porque não temos serviço, e passageiro tem. Os voos estão vindo lotados. Então, eu quero agradecer a oportunidade pela palavra e deixar esses pontos que, posteriormente, cada um de vocês que se dispuseram a estar aqui nesta noite, que nos desse uma resposta. Eu não vejo dificuldade, eu não vejo algo sobrenatural, e eu não estou pedindo algo que não seja cabível a cada um aqui. Todos vocês que estão aqui são profissionais, todos vocês que estão aqui têm as suas despesas, as suas contribuições dentro da casa. Nós, muitas das vezes, estamos trabalhando 20 horas por dia. 20 horas por dia. Muitas das vezes eu saio de casa às 5 da manhã, chego em casa 23 horas. Isso não é trabalho, isso é escravidão. Eu não posso colocar uma outra pessoa para trabalhar comigo, porque senão eu vou dividir ainda a minha receita que está curta, vai ficar pior ainda. Então, os nossos padrões dentro de casa não estão sendo os mesmos de há 2 anos atrás. Muitos aqui, eu posso falar com os senhores, que devem estar perdendo até o casamento, porque não estão tendo tempo de lazer no final de semana com a sua família, não estão criando seus filhos, nem acompanhando o crescimento dos seus filhos. Que categoria de táxi é essa? Nós não estamos sendo escravos? Nós estamos sendo os escravos do nosso próprio trabalho. Então, eu gostaria que você sensibilizasse conosco e nos desse uma atenção, por favor. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença do vereador Paulo Marcos Dolabella e gostaria de convidar o vereador Wendel Mesquita, vereador de Belo Horizonte. Vereador Wendel é colega de partido, meu colega do PSB. Vereador Wendel também um outro batalhador aí nas questões dos taxistas. O convidei para estar aqui hoje e por telefone ele já me dizia que traz algumas novidades em relação àquela decisão do tribunal de ontem, porque ontem ele já esteve com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e no momento oportuno nós vamos franquear a palavra para o Wendel para que ele possa trazer essas novidades que a gente espera que seja positiva. Gostaria de pedir ao vereador Juninho Fagundes que chame o próximo orador inscrito. Senhor presidente, eu quero convidar para ocupar a tribuna o senhor Robésio Antônio de Oliveira. Pode utilizar mesmo. Meu nome é Robésio Antônio de Oliveira, moro na rua G, número 30, conjunto residencial Lagoa Santa. Está saindo, não? Pode falar? Como representante da classe taxista, sou presidente da COTRAMO. Anteriormente, nós já tivemos uma audiência pública e já trazemos...
Anteriormente, nós tivemos uma audiência pública aqui, já questionando sobre a situação dos taxistas hoje no aeroporto, representando essa classe. Queria parabenizar todos os representantes que gostaria que eles levantassem aí, que muitos que não estão hoje aqui, porque estão numa jornada de 4 horas da manhã, que até agora não conseguiu dar uma corrida. Talvez seja por esse motivo que estão ausentes aqui. Já levantado aqui pelo motorista aqui, eu endosso todos os questionamentos deles e venho acrescentar mais ainda. Recentemente, quando a BH Porter assumiu o aeroporto, a administração do aeroporto, por várias vezes, as reuniões que nós tivemos com a diretoria, o Bruno Coelho, o Renato, se parecia que seria um sonho de consumo da categoria, que muitas coisas iam melhorar. Elas começaram até a se encaminhar muito bem. De repente, as coisas começaram a fugir do controle. Eu não me lembro bem que numa segunda reunião, ou numa terceira, se não me falha a memória, um representante da BH Porter, que não vem o caso dizer o nome, virou na mesa presente, todos estavam naquela reunião, que as cooperativas, elas tinham um representante, ou seja, um presidente formal. Naquela ocasião, eu me levantei e falei, sim, eu vou responder por mim. Não, eu não sou um presidente formal, eu sou atuante. E daí para frente, eu comecei a perceber que as coisas não seriam aquele sonho de consumo, que elas iam melhorar. A infraestrutura do aeroporto, hoje, com a administração da BH Porter, ela melhorou sim. Mas ela esqueceu de pensar na categoria, na sobrevivência da classe. A gente se vê uma humilhação, principalmente quando se trata daqueles permissionários, que é detentor de uma permissão pública, que tem o direito de explorar o serviço público, ser humilhado, caçado dentro do aeroporto. Para esse, sim, tem fiscalização, tem lei, tem hierarquia, para os outros, não. Quando se trata de um aeroporto internacional, cadê a segurança dele? Vieram para destruir um trabalho de mais de 40 anos. Nosso colega de trabalho mencionou muito bem ali. A jornada está tão sacrificada que, às vezes, até o casamento está sendo desmanchado. Ele mencionou que hoje o sistema não está dando nem para estar sendo sucateado, está dando nem para trocar de carro. Eu vou mais ainda. Se não for tomada uma postura do nosso legislativo e executivo do município, vai chegar um ponto que nós vamos ter condições de levar o sustento para casa. Muitas vezes a gente sai com uma jornada de 4 horas da manhã, nem sabemos se voltamos para casa. Com os riscos eminentes que existem nas estradas. Eu, como presidente, um representante da categoria, no mínimo de respeito por esse tempo todo, nem querer nos receber, não quiseram, para ouvir, para discutir, para pegar experiência, nem isso. Sendo totalmente, não tenho nem palavra para fazer o que a classe hoje está vivendo dentro do aeroporto. Eu queria, na presença aqui do representante da BH Porter, que com muito custo, recentemente, por muita insistência, que a todo momento só ouvia-se falar que era determinação do Ministério Público. Depois de muita insistência, eles mandaram para mim essa determinação. Não era determinação, era uma orientação do Ministério Público. Essa orientação não quer dizer que você tenha que fazer, te orienta, né? E eu procurei terá dessas orientações, e a todo momento, seu Bruno, nós se fala em isonomia. O que é isonomia? Direitos iguais, coisas que eu não estou vendo acontecer. Certo?
E vejo aqui, não sei se foi uma forma de desarticular as cooperativas, hoje existentes no aeroporto, fazendo um trabalho, assim, na minha concepção, injusto e covarde, para se criar, hoje, o famosíssimo, né, que falam, o taxista careca. Tudo bem, todo mundo tem o direito de trabalhar. Mas cadê essa isonomia que eu não estou vendo? O que eu peço nesse momento aqui, que seja cumprido. Até então, nós temos a legislação, uma lei que era para ser cumprida. A todo tempo, se eu ouvir que vai ser posto para fora, se você não quiser, eu tenho quem quer, que paga muito mais, isso não é uma forma de tratar, não é o taxista, não, é um pai de família. Que ali, não está um taxista, não está um pai de família, um trabalhador, que cumpre com todas as suas obrigações. Para a gente, no nosso caso, para poder conseguir emitir uma autorização de tráfego, nós submetemos por mais de 10 certidões, para a gente poder ser aquele profissional do volante ali. Para chegar na hora de nós trabalhar, ser perseguido igual a gente está sendo. Quando a gente busca as autoridades, a polícia militar, ou que seja a BH Portas, nunca tem o efetivo. Nunca tem. Só essas que a gente ouve a todo momento. E quero deixar bem claro, porque a luta, ela só está começando. Que tudo aquele nosso direito, nós vamos buscar. Com certeza. E peço também ao Legislativo aqui, que sempre nos apoiou. Como vinha dito na audiência anterior, o apoio. Se nós temos uma lei, eu como muitos aqui, com mais de 30 anos de profissão, impossível, se de uma noite por dia, se ela acabou, ela não existe, os nossos direitos. Pelo que eu sei, todos nós sabemos que nós somos detentores de uma permissão pública, onde nós temos direito de prestar um serviço público. E não temos que pagar por isso. E já quero adiantar uma coisa aqui. Depois de ver esse parecer, essa orientação do Ministério Público, onde ele diz que aquele detentor de uma permissão pública, onde ele não é obrigado a ser cooperativado, nós também, detentor de uma permissão pública, nós não somos obrigados a pagar nada para BH Portas, desde quando nós não usufruímos de nenhum balcão e de nenhuma área oferecida por ela. Aquele direito de meio-fio é nosso. Sou um prestador de serviço público. E eu estou dentro dos 34 municípios metropolitanos. Eu quero os meus direitos. E isso nós vamos brigar por isso. Vamos brigar sim. Ela está só começando. Desde que, se daqui para frente, as coisas começarem a andar, nós, eu, Roberto, presidente, toda a categoria aqui, nós queremos só os nossos direitos. O que é de nossos direitos? Ontem mesmo tivemos uma decepção com a Uber. Inadmissível. Um desembargador falar com a lei 10.900, que ela não existe, ela é incondicional. Por quanto tempo que essa lei então era incondicional? Vossa Excelência, que está desempenhando a questão da Uber. Nós temos a nossa lei 9.503, que é sobre jurisdição do município. Por que o Legislativo e o Executivo não juntam? Não pode vetar sim, apesar que está através do liminar, vocês podem vetar sim, se quiser, basta ter interesse de fazer, até que se resolva, até que seja tramitada e julgada no Senado. Se o Executivo e o Legislativo quiser, pode vetar assim, através da 9.503, que ela está sob efeito do liminar. Então, é uma coisa que não existe ainda. No entanto, que ela está sob efeito do liminar. Hoje, nós perdemos 25 mil corridas para a Uber, tendo toda a regalia dentro do aeroporto. Disso tudo lá dentro. Recentemente, naquela reunião que eu te mandei um ofício, você, naquela reunião, falou para mim que enquanto a Uber estivesse sob um efeito de uma liminar,
que ela não teria negociação e conversação nenhuma com a BH Porta. Isso foi suas palavras na reunião com a gente. Depois eu te mandei até um ofício. Eu te pergunto hoje, se não houve nenhuma conversa, nenhuma negociação com a Uber, por quê? Você pode até responder depois. Por quê que ela está tendo essa regalia toda lá? Por quê? Se ela opera através de um aplicativo, ela não pode fazer o ponto fixo, igual está fazendo dentro do aeroporto. Está para todo mundo ver. Ela não está sendo circulante. Eles estão fazendo ponto fixo e abordando dentro das plataformas. Nós temos todas essas estatísticas. 25 mil corridas que estão tirando daqueles que são trabalhadores, são legalizados, que são detentores de uma permissão pública e que pagam. Eu queria deixar isso bem claro aqui, para todos aqui. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Peço ao vereador Júnior Fagundes que convide o próximo orador inscrito. Senhor presidente, eu convido o senhor Roberto Félix de Souza para ocupar a tribuna. Gostaria de pedir a todos que a gente se atesse ao tempo, para que a gente consiga conduzir a audiência dentro do tempo previsto. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e o público aqui presente. Olha, eu, sinceramente, minha gente, a situação hoje que envolve o transporte público da cidade é extremamente preocupante. Se continuar caminhando da forma que as coisas estão acontecendo, nós estamos à beira do colapso do transporte público da cidade. E uma das categorias que são mais penalizadas nessa situação hoje é o serviço de táxi do município de Lagoa Santa. Principalmente, botando a questão do aeroporto, que é um ponto localizado, né? Quer dizer, onde aglomeram, é o grande serviço de táxi dentro do município de Lagoa Santa. Agora, na verdade, o que é que tem que ser agravado nesses últimos meses, a questão do sistema de transporte público e do serviço de táxi? O que tem que ser agravado, na verdade, é que o sistema vem sofrendo vários tipos de ataques. Nós temos ataques em relação ao transporte clandestino, propriamente dito, pirueiro. Envolve a questão do Uber. Nós temos a demanda do município de Confins contra o município de Lagoa Santa, com o objetivo de retirar os missionários de Lagoa Santa de operar na plataforma do terminal. Eu havia dito desde o início para o pessoal do táxi metropolitano, falei, olha, começa a se preocupar, eu conheço a estratégia de Confins e eles vão atacar também o táxi metropolitano. Tive a oportunidade de ter uma reunião com o prefeito Rogério Aguilar. Assim que eu participei da reunião, da audiência na comarca de Pedro Leopoldo, deu para perceber muito bem a tendência do promotor de justiça e do próprio juiz, quando fazia aquelas propostas, né, de fila única na plataforma, essa seria a solução. A audiência era para tratar da questão envolvendo a demanda de Confins contra o município, ao mesmo tempo foi dado abertura para os carecas, que não são cooperativados, e acabou que a audiência seguiu para um outro caminho. Pois bem, nós temos um problema sério hoje que envolve a própria missão do Estado, do DR. Você hoje não tem mais fiscais do DR operando lá no aeroporto, tinha ponto, a gente cobrava o tempo todo da diretoria anterior de fiscalização do DR, hoje que você vê que é aquela coisa que, em algum momento, a Polícia Militar está presente, e em outro momento, a coisa está Deus dará. Pois bem, e, alinhando toda essa questão, vem o problema do próprio município de Confins, que está se sentindo dono do pedaço. Confins está atropelando igual rolo compressor, como deixou bem claro o presidente da Cotramo na última, numa das últimas reuniões que ele teve aqui, e pronunciou sobre o tema. Então, o que está acontecendo na verdade? A questão de Confins. Confins, o pessoal sempre vem atuando de forma, criando situações. Vamos voltar lá na questão das placas de Confins. Concorda? Confins vai lá e libera 150 placas frias. Eu, na época, representei o Ministério Público da Comarca de Pedro Leopoldo. O Ministério Público firmou o TAC, veio o processo estatório e mais ou menos 80% dos taxistas da época perderam. O que eles fizeram? Partiram para superdimensionar a frota. Eu comuniquei ao Ministério Público da Comarca de Pedro Leopoldo e comuniquei até o próprio Bruno sobre a manobra que Confins estava tentando, superdimensionando as frotas.
Então, no momento que eles criaram o superdimensionamento, quando eu era diretor da Translago, qual era a tentativa deles? Criar taxa especial para fracionar o ponto. Ou seja, se eles de 150 passaram para 287 permissões, o que eles têm que fazer? Arcar com a consequência deles, com a irresponsabilidade que eles próprios criaram no sistema, e não fracionar o ônus desse problema deles, que eles estavam perdendo os táxis e tudo mais, e dividir com o resto do sistema. Isso nós resistimos o tempo todo. Bruna é testemunha, Roberto é testemunha. Quando eu teve a reunião, eu falei, vocês vão ficar com seus problemas. Pois bem, o que está acontecendo hoje com o Confins? Confins vai lá agora, esse tempo todo resistimos, igual na nota de Confins, pode pegar o site Confins, que eles estavam tentando criar o táxi especial desde 2014, e nós batemos pesado. Tanto que depois que eu saí da Translago, que foi a diretoria sucedida pela Giovanni Muniz da Fonseca, o que aconteceu? Continua aquela questão lá de Confins, tira, não tira, pronto. Existia a questão lá do contrato sobre a repatriação tributária, né? Era aquele governo provisório que nós havíamos feito. E aí o pessoal de Confins batendo pesado que ia tirar a gente. Eu falei, não tira não. Não tira não, porque eu estava com o coringa na mão. Aí, quando eu não estava presente, o Roberto provocava o prefeito para que me chamasse para a reunião. E na última reunião lá de Confins, entendeu? Nós batemos pesado, aí o que veio o Confins? Ele veio pedir arrego, porque ele não ia conseguir fechar a conta deles, por questão de responsabilidade fiscal. Acabou o problema. Veio para a atual administração, com a fragilidade absoluta que está havendo com toda a Vênia, com o diretor da Translago, ele está cedendo coisa que nós não cedemos. Nós enfrentamos, na época, o Estado de Minas, a Assembleia Legislativa, forçando a barra, governo de Minas, até o próprio Barbabello, o procurador, lá na Casa Civil, forçando a barra para a gente unificasse as praças. Entendeu? Aí, como o interesse é comum, Lagoa Santa e Confins estavam sempre unidos. Então, o que Lagoa Santa precisa adotar a postura, o que for de interesse comum, estamos de mão dada. Interesse comum é evitar a pressão de Belo Horizonte, com os 6.500 sacos que queria jogar aqui, descer goela abaixo, seja através do deputado João Vitor Xavier, seja a alta imprensa, seja a agência metropolitana, peitamos o tempo todo e não lograram o êxito. É interesse comum, Lagoa Santa e Confins, combater o transporte clandestino? Então, o que compete a gente atuar? Atuar junto, cobrando a fiscalização do DR, e o município assumir a responsabilidade de fazer o concurso para agente de trânsito. Agente de trânsito da cidade, gente, é inevitável, vai falir o sistema de transporte público da cidade se não tomar providências urgentes. Registro que eu estou dizendo para vocês. Nós sentimos aí o corte drástico nos horários de transporte coletivo da cidade. Vários bairros foram suprimidos de atendimento. Tudo bem que o empresário está no papel dele, vai lá e joga lá para Translago e fala, preciso cortar assim, assim, assado. Compete quem está na linha de frente, fala, isso aqui não, isso aqui é viável, isso aqui não é viável. Então, eu sei que ali foram cortados os horários, sem qualquer estudo técnico, sem qualquer parecer favorável, a coisa simplesmente veio do consórcio e o diretor da Translago meteu a caneta, jogou tudo aí, esse desastre todo que está no sistema. Pois bem, então o que acontece hoje? O caminho que tem que acontecer, o que essa casa que está fazendo, Fabiano Moreira, essa casa trazer o problema para si hoje, entendeu muito bem? Do jeito que essa casa está atuando, precisamos trazer o problema para essa casa e a gente agir imediatamente. E uma das formas que a gente tem que agir é representar o Ministério Público da Comarca de Lagoa Santa sobre a atuação do transporte clandestino na proporção que tomou em todos os níveis, porque vai falir o sistema. Então, não é justo quem ali é um permissionário, presta um serviço público, ele é fiscalizado pelo órgão competente, ele é cobrado sobre tudo, e o clandestino está ali do lado, deteriorando o serviço, como se nada tivesse acontecido e tudo fosse natural. E como a estrutura da Translago são 12 agentes de trânsito, só que precisa de fazer uma pesquisa de mercado. Não adianta eu fazer um concurso para agente de trânsito com salário abaixo da média do mercado, passa o agente, daí a pouco ele pega e vai embora. E a coisa não funciona, concorda? Por outro lado aqui, em relação aqui ao Bruno, uma coisa que a gente precisa de voltar, aquela forma que a gente agia no status quo, a gente combinava a situação na BH Report e ela realmente funcionava. A gente tinha segurança jurídica, hoje a categoria não tem mais segurança jurídica. A gente senta, trata uma questão, igual o Roberto colocou a questão do Uber, eu estive presente na reunião a convite dele, no início do ano, e justamente o que o Roberto falou. Você falou, olha, enquanto não foi resolvida essa questão do IDR, da liminar,
Está havendo muita pressão para que a gente loque um espaço aqui para o Uber, mas nós não vamos fazer enquanto não acontecer. Mas passa algumas semanas, volta a especulação que vocês estão cedendo um espaço para concorrente. Aí vira questão realmente predatória. A gente precisa equacionar esse tipo de relacionamento. E outra coisa, a gente percebe que nessa crise toda que vem gerando no sistema, há uma série de tentativas e erros. É onde eu não tenho ficado tão próximo ao sistema, mas acompanho aí pelos áudios, vídeos, aquela questão daquela própria faixa lá que teve que botar atrás, né, e negociar com vocês. Então está parecendo que o sistema de táxi virou a ovelha negra do sistema. E a gente realmente precisa de encontrar uma certa segurança jurídica nisso aí, porque, lamentavelmente, entendeu? Não tem como agir de forma diferente. Então, resumidamente, o que é preciso hoje é entender que, principalmente a diretoria da Translago, tem que agir com pulso firme, imparcialidade, e que o for de interesse do nosso município, se for interesse comum, estamos de braços dados. É interesse do município, aí realmente, entendeu muito bem? É do interesse do município, então fica você com o seu problema, eu administro o meu problema, porque do jeito que a coisa lá hoje se transformou, vai ficar inviável o serviço. Essa é a minha opinião. Gostaria de convidar o senhor Geraldo Osmani de Almeida. Senhor Geraldo, o endereço onde o senhor mora, por favor. Uma boa noite, em nome da Federação das Cooperativas de Transporte do Estado de Minas Gerais. É um prazer estar com vocês e cumprimentar o presidente Fabiano Moreira por essa iniciativa. É uma classe que eu estou há 40 anos nesse trabalho, e a nossa classe de taxista é uma classe que trabalha mais de 24 horas por dia. E essa cidade da Lagoa Santa é uma cidade abençoada, porque aqui nós temos muitos amigos, eu faço parte da Coopertramo, e quando a gente uniu, quando a categoria uniu, nós criamos a Lei 15.775, que dá a questão do táxi metropolitano. O táxi metropolitano veio para atender as necessidades da região metropolitana. O Félix aí, que nos antecedeu, acompanhou esse trabalho. Eu gostaria também de cumprimentar o nosso líder em Belo Horizonte, que é o professor Wender, que a gente esteve com ele no Ministério Público ontem, e vemos aquilo lá, foi um verdadeiro teatro, né, vereador? E a gente sabia, e também o Julinho, e o filho esses vereadores mais novos aí, e saber informar para vocês que Brasília foi resolvida a questão do Uber com táxi, com os projetos mais inteligentes. Infelizmente, vereador, daquela forma que o 1090 que foi apresentado, e só sabe que foi uma coisa que realmente muito impossível passar pelo crivo do TJ. Aí a nossa esperança agora realmente o pleno do Senado. E também cumprimentar o pessoal da BH Airport, que tem feito esforços. Essa semana passada nós tivemos com a BH Airport, que é uma nova forma de gestão, que está aberta ao diálogo com a categoria, através do Bruno, que se faz presidente da mesa. A BH Airport tem feito... E a nossa profissão de taxista, os meus colegas, também queria cumprimentar os meus colegas de táxi, nós temos que reinventar a profissão de taxista. Os ventos estão tocando muito forte. E esses megas investidores que entram no mundo inteiro, foi a maior luta para a gente organizar essas cooperativas. Está aí o da Coopertramo, que sabe disso, a luta que é para organizar as cooperativas. Se está ruim com as cooperativas, pior sem a cooperativa, que é o táxi avulso que estão querendo implantar no aeroporto. As cooperativas, no mundo inteiro, estão em 200 países, não vai ser aqui que vai ser diferente. Então, nós temos que reinventar o modelo de cooperativa e pedir a vocês aqui, todos os nossos companheiros aqui de Lagoa Santa, que tem 2 cooperativas no aeroporto, que é a Minas Táxi e a Coopertramo, que nos unisse. Seria um momento importante da gente falar a mesma língua e não se... cada companheiro tem que ser um soldado e ir para a luta. O que acontece é o seguinte, a Uber está levando essa quantidade de corrida e está levando, enquanto nós, companheiros de táxi, ficam discutindo um com o outro, um agredindo o outro. Eu acredito que não é esse o caminho. A BH Airport, junto com as autoridades, que estão, os nossos vereadores, esses jovens aí que estão aí, e voltando ao assunto com a questão, professor Wender, a questão de Brasília, que foi resolvido,
Nós estamos vivendo uma era moderna, pessoal. Infelizmente, essa questão de aplicativo é no mundo inteiro. Eu tenho filho que mora na Itália, na Europa inteira está com problema. Nós temos que achar uma solução e a profissão de taxista vai sobreviver com a inteligência e a criatividade de todos nós. Eu agradeço a oportunidade de falar, e a FETranscorp está aí lutando, está tentando achar uma forma para a gente, dias melhores para a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Peço ao vereador Juninho Fagundes que convide o próximo orador inscrito. Senhor presidente, eu quero convidar para utilizar a tribuna o senhor Evânio Eustáquio de Oliveira. Boa noite, Evânio. Seu nome completo e endereço onde reside. Boa noite a todos. Primeiro ao meu grupo, né? E a vocês aqui da casa também, muito obrigado pela palavra, tá? Eu tenho, tudo que foi falado aqui, eu assino embaixo, porque eu participei de algumas reuniões aqui na Câmara, junto com os vereadores, e participei também de uma reunião no Departamento de Transporte, com o Dalmar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é um breve relato e algumas perguntas para o poder público poder responder para a gente. Porque eu acho o seguinte, nós como taxista, nós estamos vendidos. Sinceramente, todo mundo está assim, não é só o que vai acontecer. Eu acho que quem não está ligado está perdido. Então, a gente tem que estar ligado a todos os fatos. E, muitas das vezes, o taxista, ele não tem nem o poder público. A BH Import tenta dar um argumento para a gente saber o que vai acontecer amanhã. Dentro da cooperativa, nós temos uma posição contrária, que está perdida sem saber o que está acontecendo. Então, vou fazer algumas perguntas que relato e rápido, porque eu acho que tempo é dinheiro. Tá? Primeiro, a inoperância da prefeitura está gerando um espaço para outro município, tá? Prejudicando os nossos táxis Lagoa Santa. Na realidade, o que está sendo feito é arbitrário, a prefeitura está omissa. Eu não estou vendo ponto nenhum da prefeitura, não estou vendo a prefeitura se manifestar nada. Um prefeito que a gente votou nele, confiou nele, teve na cooperativa, conversou com o Robésio, teve com o Roberto Félix, com o Ebert, e realmente, depois que ela entrou lá, não estão vendo nada. Isso é uma pergunta, tá? Outra coisa, como o município tem que se pronunciar, afinal de contas, nós pagamos impostos e as nossas placas são do município. O que votamos no atual prefeito. É o que eu já tinha dito antes, que a gente confiou no que foi passado na cooperativa, demos o nosso apoio, e, na realidade, estamos sem pai e sem mãe, estamos órfãos. Queríamos uma posição dessa casa quanto ao prefeito e o vice-prefeito, o que está sendo feito a partir de janeiro para nos ajudar. Que eu acho que tudo que está acontecendo aqui, BH Import, prefeitura, CETOP, eu acho que o prefeito tem que saber o que está acontecendo. Pelo menos para nos dar uma posição do que vai ser a nossa profissão daqui para frente. Nós estamos preocupados em querendo saber se a gente vai continuar atendendo o nosso trabalho no aeroporto e no município, ou se nós vamos ter que procurar outra coisa para fazer. Tá? Sendo assim, queremos saber por quê. Na gestão passada, o departamento de transporte era proativo. E agora, não é mais. Na realidade é o seguinte, tudo que eu falei aqui foi um apanhado desses últimos dias, que eu fiz um trabalho, o Roberto participou de uma reunião, o Levino participou de outra, e o Paulo. E nós chegamos na seguinte conclusão. Vemos que essa casa está disposta a nos ajudar. Agora, o prefeito, gente, vamos ser sinceros, então isso. O departamento de transporte, perdido. Então, na realidade, o que nós queremos é o seguinte, falar de história é complicado, porque a história de Lagoa Santa, fomos sempre vencedor e batalhador. Não conseguimos nada de graça, não. Nós brigamos, enfrentamos, fomos para a política e acabamos vencendo. Então, hoje, por um simples fato do município querer resolver o seu problema, que para mim é político, tá? Traz os problemas dos taxistas de Lagoa Santa. Então, eu acho que o prefeito tem que tomar uma posição e o departamento de transporte tem que ser mais realista com o que está acontecendo. Ele tem que saber, na realidade,
O que é que está acontecendo? Porque eu vejo assim, mas se eu fizer isso, o ponto do ônibus vai para lá, o ônibus paga. Espera aí, eu não vejo um departamento de transporte preocupado em troca. Eu vejo um departamento de transporte que tem que brigar pelo meu direito. Eu não pago os impostos? A nossa placa não é de Lagoa Santa? Então, eu acho que está praticamente perdido aquele que foi vencido por falta de omissão. É isso que eu gostaria. E, aproveitando o leque aqui, gente, eu acho que esqueceram de falar uma coisa, como que está a pista do móvel? Porque o mesmo passageiro que vai é o mesmo passageiro que volta. Eu vejo a pista do ônibus, do móvel, quando eu era presidente da Coltramo, em reuniões com o Aécio Neves, que era o presidente na época, foi dito o seguinte: foi feita aquela pista para o táxi ter de 30 a 40 minutos para chegar no centro, por causa de uma briga da população de Belo Horizonte não querer passar o aeroporto para Confins. Beleza. Surgiu o móvel, eu não sei a força que o ônibus tem, tá? Não conheço nenhum dono de empresa, não participo de nada de reunião de dono de empresa, mas por que que, de repente, o móvel é um espaço que foi feito pelo Estado para o táxi? É só isso que eu gostaria de saber, e o porquê que os municípios que estão na Ambel não participam do mesmo sistema. Todo mundo é igual, tem espaço, a gente vê no nosso trabalho que não incomoda o ônibus, não atrapalha o ônibus, mas para a gente chegar no aeroporto, tanto com o passageiro que está vindo e pode perder um voo, que, no nosso caso do metropolitano, a gente pega a pista do móvel. Mas vamos ser sinceros, o nosso carro, que não é o metropolitano, ele também traz passageiro de volta. E muitas das vezes o passageiro está deixando de pegá-los porque não, o carro, o azul passa no móvel. Então, acho que a gente tem que deixar essa linha de raciocínio. Por que a BH Trans roda, o táxi Belo Horizonte, Contagem, acho que de Santa Luzia também, por que o metropolitano roda e por que o branco não? Eu acho que está na hora de marcar uma reunião com esse poder, que é a reunião metropolitana da Ambel, e discutir ela mais clara, e tomar uma posição. Eu estou pedindo em nome dos meus colegas, tá? Porque eu sou metropolitano, mas eu sou de Lagoa Santa, e eu aprendi a trabalhar com essa classe que hoje a gente fala que é o táxi branco, mas que é o mesmo especial. A gente exerce a mesma função e temos carros também iguais. Então, por que não lutar por eles? Obrigado, tá? Gostaria de agradecer. Eu quero retomar aqui uma fala do Adair. O Adair está aí ainda? O Adair, quando ele se referiu a algumas apresentações aqui, é porque eu fui convidado pela categoria para ir até o aeroporto. Eu vou passar aqui em poucos minutos as fotos que nós tiramos no aeroporto, ilustrando alguns pontos que foram aqui colocados, e muitos pontos foram colocados pela Adair, então te peço licença, Adair, porque eu só vou reforçar alguns pontos que você colocou e outros que nós presenciamos lá, para ilustrar realmente que a situação é muito séria e que precisa realmente de uma atuação. Vamos lá. Passa aí para mim, por favor. Alguém pega o microfone sem fio para mim, para ficar mais fácil? Obrigado. Obrigado, Breno. Nós podemos verificar que nos arredores do Hotel Links, tanto os motoristas de táxi quanto a Uber utilizam a via como, abre aspas, ponto de apoio para buscar os passageiros no Aeroporto Internacional de Confins, sem fiscalização alguma, sendo que as placas deixam claro que neste local é proibido parar e estacionar. Como não há fiscalização, os motoristas invadem a via pela contramão, ofendendo assim risco de acidente conforme a foto. Passa aí para o próximo. Essas são as fotos que nós tiramos que comprova. Tudo isso está colocado, olha ali, ó, proibido parar e estacionar, proibido parar e estacionar. Passa o próximo. Novamente é o hotel, e aí ilustrando o que nós estamos vivendo lá pela falta de fiscalização. Próximo. O ponto de apoio foi criado para abrigar os taxistas da cidade de Lagoa Santa e Confins, para que esses pudessem ter mais um lugar seguro e agradável enquanto aguardam sua corrida. Mas o que eu pude presenciar lá era um estacionamento com as cancelas levantadas e sem monitoramento, podendo assim qualquer um entrar e sair no local, oferecendo risco para quem ali está.
A distância de 1.300 metros do ponto de apoio até o Terminal 1 vem beneficiando o transporte clandestino, como já foi colocado aqui, tendo em vista que os motoristas não cooperativados conseguem entrar na fila de espera por passageiro antes mesmo daqueles que utilizam o ponto de apoio, como podemos verificar também nas próximas fotos. Passa aí, fazendo favor. Olha aí, ó. Olha a situação. Isso que foi relatado por vocês aí e o Adair também comentou. Passa o próximo. Olha, a mesma situação. Passa o próximo. Ponto de espera do táxi comum sem vínculo com os cooperativos. Isso no Terminal 3. Nas fotos que nós vamos mostrar a seguir, podemos verificar que os motoristas que não possuem vínculos com as cooperativas utilizam o espaço do Terminal 3, uma área proibida para estacionar e parar. Então, gente, é uma sucessão de erro. No local também não há uma fiscalização constante, beneficiando os motoristas não cooperados, uma vez que os mesmos ficam mais próximos dos terminais de desembarque de passageiros, prejudicando, assim, os taxistas cooperados que ficam no ponto de apoio. Olha aí as fotos. Passo próximo. Outro ponto enfrentado pela categoria tem relação às vagas dos táxis comuns. A Minas Táxi de Lagoa Santa, no Aeroporto Internacional de Confins, é o descaso com a repartição das vagas dos terminais 1 e 2. Isso foi colocado aqui, e aí nós vamos passar a palavra daqui a pouco para que os representantes da BH Airport possam comentar. Né, local que era para ser 7, tem 8, e com essa divisão que não é mais igualitária, né, mais táxis de Confins ocupando espaço do que os nossos táxis de Lagoa Santa. No Terminal 2, que são 6 vagas, isso já foi colocado, conforme a sinalização, deveria ter 3 vagas para cada município, mas o que a gente vê também é esse desequilíbrio. E, diante de tantos problemas, fica clara a omissão por parte de quem deveria fiscalizar. Passo próximo. Aí estão as fotos de novo. Então, essa é só para ilustrar aquilo que foi colocado, que a gente teve lá presencialmente, então a gente não está só dialogando, né, a gente tem ido lá e acompanhado essa situação aí. Então, agora nós vamos passar para a mesa técnica aqui. Eu acho que, devido ao fluxo maior de perguntas direcionadas à BH Airport, eu queria passar a palavra para que vocês, da forma que vocês acharem melhor, tanto o Bruno quanto o Ricardo, ficarem à vontade para fazer as ponderações aí. Muito obrigado. Boa noite. Está dando para escutar bem aí atrás? Boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente a oportunidade e fazer algumas colocações antes de a gente entrar especificamente nas perguntas e me colocar à disposição também, que caso alguma pergunta não tenha sido respondida, estou aqui à disposição para esclarecer agora mesmo ou após a reunião, fiquem à vontade. Primeiramente, eu queria fazer uma observação. Meu nome é Bruno, eu sou morador aqui de Lagoa Santa. Quando eu vim trabalhar aqui no aeroporto, início de 2014, antes mesmo da gente assumir a operação, eu decidi morar aqui em Lagoa Santa, porque gostei muito da cidade. Eu sou cliente das cooperativas Minas Táxi, muito mais do que a Cotramo, né, que a Minas Táxi eu pego mais o táxi comum. Conheço muita gente que está aqui na sala, como em reuniões na BH Airport, e também, às vezes, até como cliente. Alguns de vocês já devem até me reconhecer. Um ponto que eu gostaria de comentar primeiramente, eu concordo com muitas colocações de vocês, praticamente todas, mas tem uma observação que eu acho muito importante a gente colocar aqui, quanto à disponibilidade de atendimento. Foi colocado, talvez eu possa ter entendido mal, mas nós sempre estivemos à disposição das cooperativas, sempre sentamos com as cooperativas. Depois o Roberto, até que se quiser responder, Roberto, sempre que vocês pediram, você sabe, eu nunca fiz tanta reunião na minha vida, igual eu fiz com o assunto táxi aqui em Lagoa Santa. E olha que eu já trabalhei em operações até muito mais complicadas. Eu fui diretor-presidente da Barcas, lá no Rio de Janeiro, e quem conhece as Barcas lá no Rio de Janeiro sabe o pepino que é aquilo. São 100 mil passageiros por dia, cooperativa de táxi de um lado, do outro. E eu sempre, em todas as reuniões que eu começo, eu falo isso com as cooperativas, seja com o Roberto, tive a reunião com os Mani. A BH Airport, minha pessoa e a direção, nós temos
plena consciência que nós estamos tratando aqui de pais de família. A gente sabe que tem cooperativa, a gente sabe que tem BH Airport, a gente sabe que tem multinacional Uber, mas a gente sabe que por trás de táxi tem o permissionário. E a nossa maior preocupação não é com Uber, não é com cooperativa, é com o permissionário atrás do volante do táxi. A gente sempre teve essa disposição. Eu tenho uma visão assim que a parte de infraestrutura melhorou muito. Você lembra ali perto daquele estacionamento o pessoal ficava no sol. Tentamos sempre assim atender as demandas. Tinha uma questão, logo que eu cheguei, o pessoal falava, tem que mudar para a primeira faixa, precisamos mudar para a primeira faixa. Conseguimos mudar para a primeira faixa, que era uma questão que os ônibus não queriam. Ou seja, existe um esforço da parte da empresa e da minha pessoa. Isso eu sinto até assim um pouco, eu falo com o pessoal, mágoa eu não guardo mágoa, mas um pouco de tristeza, porque às vezes as conversas passam uma demonstração de uma falta de atenção. E aqui é pelo contrário. Ontem eu estava na CETOP para atender os outros permissionários, tivemos reunião semana passada com Dalmar, prefeito de Confins, ou seja, a gente buscar solução para uma situação que, no meu ver, ela é até muito pior do que foi colocado aqui. Eu acho que o seu Osmani colocou de uma maneira, se eu errar os nomes, desculpa, tá? O seu Osmani colocou de uma maneira muito clara. A situação dos taxistas é muito complicada, não só pela queda do mercado, que isso logo o aeroporto está recuperando, mas pela essa disruptura que houve no negócio com o surgimento de aplicativos. Outro dia eu peguei um táxi lá no Rio de Janeiro, eu não sei se é verdade, mas o motorista ele era um aposentado da Petrobras, e ele falou que investiu toda a aposentadoria dele e comprou 5 licenças de táxi, R$200 mil em cada uma. Não sei se é verdade. E que hoje está valendo cada licença 80 mil. Então, assim, o negócio mudou de uma maneira muito, igual o WhatsApp, igual o Amazon, ou seja, teve uma disruptura causada por os aplicativos. Um ponto que eu queria colocar, que nós temos uma dificuldade muito grande na BH Airport, é que, geograficamente, o aeroporto está uma parte em Confins, uma parte em Lagoa Santa, e ainda dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, às vezes, nós somos chamados pela Prefeitura de Confins, pelos os órgãos de Confins, fazendo solicitações para os taxistas de Confins, que conflitam com as necessidades de Lagoa Santa e com as necessidades de Belo Horizonte. Aí, no outro dia, a gente é chamado pela CETOP, que quer que a gente tenha um tratamento especial que vai prejudicar os taxistas de Lagoa Santa e de Confins. E quando a gente vem em Confins, às vezes tem demandas que são prejudiciais aos outros taxistas. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de equalizar todas essas necessidades dentro de um ponto comum. Eu acho que nós temos até uma sugestão de plano de ação muito interessante, que eu acho para minimizar a situação. Como alguém comentou aqui, eu acho que temos que reinventar esse sistema. A BH Airport, ela tem recursos, o mesmo discurso que eu fiz a semana passada para alguém de uma cooperativa, também conversei com o seu Osmani na semana passada. Nós temos departamento de marketing, nós temos recursos de infraestrutura, nós temos inteligência de mercado para dar um apoio que for necessário para ajudar no desenvolvimento, para ver se, a palavra é essa, salva o negócio táxi. Eu não estou falando só de Lagoa Santa, Confins. O negócio táxi, ele está complicado com todas essas variáveis. Eu tenho uma lista aqui não sei se caberia já agora, até de comentar de sugestões. Essa lista de sugestões surgiu a partir de uma demanda que foi feita pelas 2 prefeituras e ontem com a reunião com a CETOP. E ontem na CETOP, eu não sei se vocês já foram contatados, o Renato, em acordo com o Murilo, que é o secretário, o que eu coloquei para eles foi o seguinte: seria muito importante Estado, prefeituras sentarem e validar alguns planos que possam minimizar a situação, trazer uma tranquilidade dentro dessa situação grave que estão vivendo todos os taxistas. Eu notei aqui as perguntas também de vocês, vou tentar responder depois, que caso falte alguma.
Alguns itens dessa ata, dessa pauta, plano de ação, eu vou pular, porque nós já fizemos, que era fazer uma reunião com as prefeituras, outra com a CETOP. Então, o próximo ponto que tem aqui no nosso plano de ação, ele é um plano de ação de 12 itens, eu gostaria de ler todos eles, e 10 deles são de curto prazo, e só 2 são mais de longo prazo, começando dos curto prazo. Nós achamos muito importante organizar uma reunião de alinhamento entre BH Airport, Translago, quem a Prefeitura de Lagoa Santa achar necessário, Transconfisa, quem a Prefeitura de Confisa achar necessário, e CETOP, para alinhar um plano de ação que, ainda que tenha alguns pontos que não sejam comuns, que tenham diferença nessa cidade, mas o que for comum, a gente alinhe. Por exemplo, o combate ao transporte clandestino, né? Então, assim, o que for pauta comum, vamos fazer um plano de ação comum e tomar as ações. Após definir esse plano de ação, antes de validá-lo, organizar reuniões para divulgar aos transportes credenciados o plano de ação de eliminação desses pontos e até escutar de vocês o que vocês acham que o plano está de acordo ou não. Elaborar, isso é sugestão da BH Airport, elaborar e executar um convênio entre DR, Translago,